Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Nessa aula eu vou falar sobre figuras semelhantes. Eu tenho aqui dois carros, vou falar que eles são semelhantes, porque o que difere entre eles é o tamanho. Então, quando eu tenho duas figuras, que a diferença entre eles é apenas uma ampliação ou uma redução, eu falo que essas figuras são figuras semelhantes. É como uma foto de uma pessoa. Eu posso ampliar essa foto ou reduzir essa foto, que a pessoa continua sendo a mesma, com as mesmas características. Isso acontece quando eu tenho figuras semelhantes. Dois polígonos, no caso de polígonos, são semelhantes quando satisfazem simultaneamente duas condições, ou seja, para que duas figuras, dois polígonos sejam semelhantes, eles têm que obedecer a duas condições e ao mesmo tempo. Uma delas é as medidas dos ângulos que se correspondem são iguais, ou seja, os ângulos que estão na mesma posição são congruentes, são iguais. A primeira condição é essa. As medidas dos ângulos que se correspondem têm que ser iguais. Os ângulos que estão na mesma posição têm que ser iguais. As medidas dos lados que se correspondem são proporcionais. Ou seja, os lados que estão na mesma posição são proporcionais. Como que eles são proporcionais, eu vou falar assim que a razão entre os lados que se correspondem são iguais. Está aqui. As duas condições para que polígonos sejam semelhantes. Se uma delas não for verdade, então os dois polígonos não são semelhantes. Para que sejam semelhantes, tem que obedecer às duas condições e ao mesmo tempo. Um exemplo: dois pentágonos que formam semelhança entre si. Ou seja, dois pentágonos semelhantes têm que obedecer às seguintes condições. O pentágono ABCDE, que é o pentágono desenhado de preto. O pentágono FGHI e J. Ou seja, para que os dois pentágonos sejam semelhantes, a única coisa que diferencia os dois é a ampliação ou redução entre eles. Então, o pentágono preto e o pentágono vermelho são semelhantes se os ângulos correspondentes forem iguais. Olha lá, a medida dos ângulos correspondentes tem que ser iguais. Então, o ângulo A tem que ser igual ao ângulo F. Note que o ângulo A está na mesma posição que o ângulo F, por isso que eles são chamados correspondentes. Então, o ângulo A é correspondente ao ângulo F e eles são iguais. O ângulo B é correspondente ao ângulo G, que está na mesma posição, então eles são iguais. Note, o ângulo C e o H também estão na mesma posição, também tem que ser iguais. O ângulo D tem que ser igual ao ângulo I, o ângulo E tem que ser igual ao ângulo J. Então, os ângulos correspondentes são iguais, mas só olhando os ângulos correspondentes não dá para dizer que essas duas figuras são semelhantes. Tem que obedecer ainda mais uma condição. Qual a condição? As medidas dos lados que se correspondem são proporcionais. Ou seja, os lados correspondentes têm que ser o quê? Proporcionais. Ou ainda, a razão entre os lados correspondentes são iguais. Quais são os lados correspondentes? O segmento AB, notem, AB é correspondente ao segmento FG, está na mesma posição. Então, posso falar que a razão entre eles, razão é divisão, AB dividido por FG é igual. Olha o segmento BC, está na mesma posição que o segmento GH, são correspondentes. Então, a razão entre o segmento BC e o segmento GH, então a divisão entre eles, BC dividido por GH, é igual. DC e H estão na mesma posição, são correspondentes. Então, a razão entre eles, CD e HI,
é igual. ED e JI também são correspondentes. Então, a razão entre eles, DE e J, é igual. E tem aqui o segmento EA, que é correspondente ao segmento JF. Ou seja, a razão entre eles, EA sobre JF, são iguais. Então, a razão entre os segmentos correspondentes são iguais. Isso forma uma proporção. Então, obedecendo assim a nossa segunda condição. Os ângulos correspondentes são iguais e razão entre os lados correspondentes também são iguais. Ou seja, são proporcionais. Como que essas razões são proporcionais? Elas são iguais a uma constante, que eu vou chamar constante K, constante de proporção. Então, o símbolo semelhança é o que está indicado aqui. Então, obedecendo às duas condições, posso falar que o pentágono ABCDE é semelhante ao pentágono FGHIJ. Então, o pentágono preto é semelhante ao pentágono vermelho, que obedece a duas condições. Os ângulos correspondentes são iguais e a razão entre os lados correspondentes formam uma proporção. Muito obrigado e até a próxima aula.